A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, sua família, sua casa. Nós temos aqui mais um momento de oração e palavra. Vamos começar esse dia muito bem, clamando ao Senhor pela nossa vida, pedindo ao Senhor os direcionamentos dele para nós. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada pela tua graça, tua fidelidade, tua bondade sobre nós. Pai, obrigada pelo teu sustento. E nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. E Pai, vem nos dar o teu direcionamento para esse dia. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos, Pai, que o Senhor Deus esteja conosco, nos dando, Pai, um bom término de ciclo. Essa fase que está terminando em nossas vidas, que seja boa, que seja tranquila. Senhor, que o Senhor Deus esteja, Pai querido, nos guardando, que nesse tempo o Senhor Deus nos ensine a ouvir a tua voz. Nos dê, Pai, sabedoria para que possamos iniciar um ciclo novo, um ciclo de vitória, um ciclo de prosperidade, de alegria, cheio da tua presença, Pai, cheio da tua paz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto que nós temos hoje, né, para a gente estar aqui falando é: aprenda a ouvir a voz de Deus. É algo lá em Deuteronômio 7, a partir do verso 12, que diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais dos seus rebanhos. Olha que coisa linda, né? Que palavra linda que Deus, ele vem prometer para o seu povo, que ouvir a sua voz. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Por que Deus orientava, né, os líderes, no caso Moisés, para dar orientação ao povo de Israel, para que eles ouvissem a voz de Deus, para que eles obedecessem ao Senhor? Porque naquele tempo não era como hoje, que a gente tem redes sociais, que a gente tem tantas vozes ao nosso redor, a gente tem as mídias. Eles não ouviam tanta coisa, né, que vinha de fora, mas eles ouviam os que estavam ao redor deles. E existia um espírito de desobediência entre aquele povo. Existia também um pouco de incredulidade por parte de alguns. E aqueles que criam, que acreditavam na voz de Deus, naquilo que Deus falava através da liderança, que era Moisés, outros diziam: mas será que é assim mesmo? Mas será que vai dar certo mesmo? Era melhor a gente estar lá no Egito, comendo as nossas cebolas, comendo o alho que tinha lá, comendo as carnes que tinha lá, mesmo vivendo em escravidão. Eles não entendiam, eles não estavam entendendo que Deus estava levando eles para uma terra próspera, abençoada, que Deus estava cumprindo promessa. Alguns não estavam entendendo. E por conta disso, eles murmuraram, e aquela geração não viu a terra prometida, né? Somente os seus filhos. Então, qual a importância da gente aprender a ouvir a voz de Deus? Nós, nesse tempo que a gente está vivendo, nós ouvimos muitas coisas. Às vezes a gente está dentro de casa sozinho, ou você está lá na sua sala, lá no seu trabalho sozinho, mas você tem acesso a mídias, a comunicação, você ouve muitas coisas. Coisas que poderão te trazer desânimo, que poderão minar a sua fé se você não estiver fortalecido com o Senhor. Então a gente precisa focar em Deus, mirar em Deus, na sua palavra, aquilo que Ele disse pra gente. Por isso que é importante a gente amanhecer buscando ao Senhor, porque aquilo que Ele falar pra gente pela manhã vai ficar com a gente o dia todo, entende? A gente precisa ter o nosso coração firmado em Deus. A gente precisa estar disponível para ouvir a voz de Deus. As coisas desse mundo, né, como eu já falei, tanta coisa que a gente ouve, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê, pode minar a nossa fé. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós ouvimos muitas coisas durante o dia e muitas mensagens que não nos aproximam de Deus. A gente precisa selecionar o que a gente vai ouvir e ver. E às vezes, né, quando a gente está trabalhando, nem sempre a gente pode selecionar. Por isso que a gente tem que estar ligado com Deus. Precisamos selecionar algumas coisas. Mensagens, quando você puder selecionar, selecione. Mensagens que você vai ouvir e ver, as músicas, os filmes,
As redes sociais existem coisas que chamam coisas negativas para a nossa vida, que não nos edifica, então a gente precisa estar ligado com isso, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Se a gente escolher ouvir coisas onde Deus não está, quem vai falar com a gente é coisa estranha, que não vem de Deus. E aí nós podemos ou nos confundir e não ser abençoado, perder a bênção do Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nos tornamos parecidos com Ele. Então, aí vai uma reflexão. Que voz você tem ouvido? As vozes que estão ao seu redor, aquilo que você tem lido mais, que você tem, as músicas que você tem escutado, você tem selecionado aquilo que você tem ouvido? Porque se você ouvir mais a voz de Deus, você vai se parecer cada dia mais com Jesus. E algumas dicas para poder ouvir a voz de Deus. Peça ao Espírito Santo para te iluminar, abrir a sua mente, o seu coração, para te dar sabedoria, para você escolher as coisas que você vai ver e ouvir, para que você seja edificado, edificada. Abra o seu coração para as coisas de Jesus. Às vezes o nosso coração ele se fecha, sabe por quê? Às vezes a gente tem tanto conhecimento da palavra, né? Aí às vezes a pessoa fica assim, não preciso ir à igreja não, não preciso mais ouvir uma mensagem, um culto, não preciso mais porque eu sei bastante, eu já sou crente há muitos anos, eu vou muitos anos na igreja. Olha, todo dia nós precisamos alimentar a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser alimentada diariamente, da mesma forma que o nosso corpo, a gente não precisa de água e comida todos os dias, pois é, a nossa fé também precisa ser alimentada. Então, abra o seu coração, não endureça o seu coração para as coisas do Senhor. Algo que pode também endurecer o seu coração é o pecado. Muitas das vezes a pessoa, às vezes ela vai à igreja, mas ela está afastada do Senhor. Ela está próxima dos irmãos, está próxima das atividades da igreja, mas está longe do Senhor. É tempo de nós nos aproximarmos do Senhor de coração, mente e alma, dar um louvor verdadeiro a Ele. Amém? Abra o seu coração para as coisas de Jesus. Você não sabe tudo. E mesmo pessoas simples podem ser usadas por Deus para falar ao seu coração. Sabe, alguém que é vaso de Deus, que é instrumento de Jesus para falar a palavra? Pois é, às vezes também a gente tem estudo, tanto estudo e a gente começa a pensar, não vou ali porque aquele líder fala de forma muito simples, tem pouco estudo. Quando se tratando de coisas espirituais, Deus usa quem Ele quer. E a gente pode crescer intelectualmente, mas algo que precisa permanecer no nosso coração é a essência da humildade cristã. Então a gente precisa ter essas atitudes, né? Também amar mais a Deus do que o mundo. Quando nós amamos mais a Deus do que o mundo, nós estamos preparados para ouvir a voz do Senhor. E também quando nós abrimos o nosso coração, quando nós pedimos orientação do Espírito Santo de Deus, Ele vem e Ele fala com a gente. Esteja você disponível para ouvir a voz de Deus. Que nada te impeça de ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, te faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Um grande abraço.